Segunda respiração, folha do Avatar. Segunda semana, meditações 5 a 8. Encantamento do sonho, ciência do tempo, ordem sincrônica, currículo central, vida sustentável e experiência de vida. Sétima meditação, aplicação, transformação. A paciência transforma a conduta. Encantamento do sonho, a quarta dimensão, kit de ferramentas. Aprendendo as partes, usando as ferramentas. Guerreiro harmônico. Bolonic. Bom dia a todos os Kings planetários. Bem-vindos a este sétimo dia de ensinamentos. Hoje é dia Alfa 19 da lua autoexistente da coruja. Alfa libera. Teremos aplicação e transformação. Esta semana estamos estudando a ciência do tempo do encantamento do sonho, a ordem sincrônica. Hoje falaremos sobre o encantamento do sonho, a quarta dimensão, kit de ferramentas aprendendo as partes, usando as ferramentas. Inicialmente, quero dizer que um seminário é um lugar onde aprendemos disciplina pessoal. Como vocês podem notar, tenho enfatizado este conceito. Tenho realmente uma boa razão para isso. Somente quando sua mente individual estiver clara, a atividade coletiva funcionará. Ainda para este dia temos a paciência transforma a conduta. E gostaria de agradecer a cada um de vocês por estarem aqui neste presente momento. Então, agora podemos sentar-nos com a coluna ereta e cada um, a seu tempo, inalar e exalar o não tempo, sentindo seu amor incondicional e sua paciência. Neste dia amarelo, completamos a saída da harmônica 24, expressar a inteligência da radiação, e temos Kim 96, guerreiro harmônico amarelo. Potencializo com o fim de questionar, comandando a intrepidez. Selo a saída da inteligência com tom harmônico da radiação. Eu sou guiado pelo poder do florescimento. Sou um portal de ativação galáctica. Entra por mim. Este portal de ativação galáctica é uma ponte para a conscientização galáctica. Então, é um dia poderoso para aprimorar o amarelo. Hoje temos o tom 5, portanto, vamos nos recordar em termos de código pulsar, que este é o pulsar da quarta dimensão, a dimensão do tempo. O pulsar de quarta dimensão. Dimensão conecta os tons 1, 5. O pulsar de quarta dimensão conecta os tons 1, 5, 9 e 13. O tom 5 também é a torre harmônica, é o posto de comando. Hoje podemos tomar o comando e reunir nossos recursos. Assim, em harmonia, podemos continuar fazendo a leitura da profecia Telectonon. Lerei toda a sessão do guerreiro, porque esta é a última vez que o selo solar do guerreiro ocorrerá durante as reuniões de ensinamentos do Seminário Magos da Terra. Nota do tradutor. Guerreiro Cristal Amarelo ocorreu no dia Kali 11 da lua harmônica do Pavão, mas em dias Kali não tínhamos meditações com Valum Votan e Bolonic. O êxtase da libertação. Uma vez que repouso sobre o Telectonon, a mãe de todas as profecias, meu é o êxtase da libertação. Com uma mente do não-ego presa ao coração de Deus, proclamei minha mensagem do Apocalipse Maia. Ao abandonardes o calendário de 12 e deixardes a prisão do tempo mecanizado, a misericórdia de Deus virá rapidamente até vós. 13 luas, 20 dedos nos pés e nas mãos, 13 juntas, 4 membros, 5 sentidos, já possuis. O saber e o poder do movimento de Deus já estão em vós como uma mãe grávida de seu filho. Por que tardar agora? Com uma casa a queimar em chamas, pôr-vos a correr para salvardes vossos bens, servirá apenas para que pereçais. Por que tardar agora? Com uma casa a queimar em chamas, pôr-vos a correr para salvardes vossos bens, servirá apenas para que pereçais. Esta casa que ora queima é Babilônia, o modo de vida 1260, o qual agora está a destruir a vossa biosfera e a envenenar tudo em vossa vida.
Não vos demorais acariciando vossas máquinas. Este é o dia do julgamento. Se puderdes vos lembrar, deixai esta casa em chamas e sabei que um caminho melhor já foi preparado para vós. Uma sagrada marcha da vitória, meus 7 anos de profecia, Telectonon, a revelação sagrada do tempo. O cubo da lei aguarda sua construção por meio da mente, espírito e vontade coletiva de vós, ó filhos da verdade, ó filhos do dia da verdade. Iblis, Satanás, o maligno, não é outra coisa senão vosso ego se apegando às seduções fatais de Babilônia. Não obstante, Deus sabe exatamente o que está em vosso coração. Por que não então vos tornardes um apóstolo da sagrada marcha da vitória? O êxtase da libertação deve ser por todos compartilhado. Ainda lerei a seção 16.5 da Dinâmica do Tempo. A ordem pré-orgânica inconsciente do tempo faturado por energia igual à arte, domínio da potencialidade, resultando na estrutura projetiva primária do cristal, se completa na curva ascendente, onde a ordem pré-orgânica subliminar do tempo faturado por energia igual à arte resulta na última estrutura autorreflexiva projetiva da nave alma. A nave-alma é uma projeção cristalina radiossônica da ordem do tempo superconsciente autorrealizado. Portanto, como chegaremos a esta autorrealização? Temos um conhecimento base quadridimensional de muito alto nível, que nos coloca em movimento apenas se cada um e todos nós estivermos saindo do mundo egóico 1260. Todos precisamos praticar o amor incondicional e lembrar da gênese do encantamento do sonho, quando foi colocada uma cunha entre nós e nosso rolo, que realmente nos separa da quarta dimensão e do ensinamento da ordem sincrônica. Fomos capturados por nosso ego tridimensional 1260. No caso de vocês realmente não saberem por que estão aqui, desejo lembrá-los de que estamos tentando entrar no domínio do tempo, onde rendemos nosso ego à ordem sincrônica. Ora, conseguir isso requer uma longa prática. No decorrer do estudo, tenho falado da harmonia. A todo momento, aqui e agora, podemos perder o equilíbrio, assim como temos a oportunidade de voltar a ele. A melhor maneira para estabelecer a harmonia é cedermos aqui e agora onde estamos. Em termos de disciplina pessoal, é muito importante sabermos onde estamos, se possível, a cada momento do dia e da noite. Agora prossigamos com o encantamento do sonho, aprendendo as partes, usando as ferramentas. Porque se vocês não usarem o kit de ferramentas quadridimensionais, não existe motivo para possuí-lo. Assim, vamos iniciar a nossa descoberta sobre o kit de ferramentas. Valum Votan. Muito obrigado, Bolonique. Também desejo dizer algumas palavras em homenagem a Bolonique. As pessoas não entendem que foi ela quem me encontrou e que tinha esta missão pessoal. Ela cumpriu seu papel cósmico a esse respeito, que no mundo tibetano é chamado Sakyang Wangmo, e significa a mãe, ou a energia feminina que acompanha os protetores da terra. Como todos nós, ela é muito simples, humilde e profundamente cósmica, mas tinha esta tarefa pré-determinada e precisava me encontrar. Por isso tenho eterna lealdade e respeito por ela. Falando a respeito do encantamento do sonho, gostaria de contar um pouco de como ele surgiu. Acho que a maioria de vocês já teve contato com o kit do encantamento do sonho. Cada pessoa precisa possuir um, mas não para colocá-lo na estante de livros, pegando pó. Realmente, ele é a primeira grande manifestação da nova dispensação do tempo. Quando falamos sobre a nova dispensação do tempo, isto não é algo vago. De fato, temos datas específicas e podemos dizer quando esta dispensação começou exatamente.
Vamos retornar no giro do Tzolk'in ou giro galáctico, ao dia 25 da lua cristal do ano Lua Ressonante Vermelha, cuja data gregoriana é 23 de junho de 1987. Era o dia do dragão magnético vermelho, e agora estamos no 18º giro desde aquela data. Naquele dia, minha foto apareceu na primeira página do jornal Wall Street, juntamente com o assunto da convergência harmônica. Consideramos ser este mais um sincronismo interessante, porque, com tantos outros veículos de comunicação para começar a divulgação, ela iniciou-se justamente no periódico financeiro mundial, o jornal Wall Street. Assim é como Deus manifesta seus sinais. Durante aquele primeiro giro Tzolk'in, chegamos efetivamente ao ano de início da contagem da nova dispensação do tempo, uma data que Aníbal gosta muito, por ele ser mago galáctico branco. Esta era naturalmente a data de sincronização de 26 de julho de 1987, e foi o Kim 34. Algumas semanas depois tivemos o Algumas semanas depois, tivemos os Kim 55 e 56, Águia Elétrica e Guerreiro Autoexistente, do qual o Coco gosta. Então temos o Guerreiro Autoexistente Amarelo, segundo dia da convergência harmônica, representado pelo Coco, fazendo a tradução, e o Mago Galáctico Branco, Kim portador do primeiro ano da dispensação do Novo Tempo, representado pelo Aníbal, ajudando o tradutor. Isto mostra por que eu gosto da ordem sincrônica. E também temos a Águia Elétrica Azul, Mirta, da Argentina, presente aqui conosco. Portanto, assim foi o início do que chamamos de nova dispensação do tempo. No Dia Mago Galáctico Branco de 1987, Bolonic e eu estávamos fazendo uma apresentação sobre a convergência harmônica no Colégio de São João, em Santa Fé, Novo México, Estados Unidos. Nessa noite tivemos uma plateia muito numerosa e foi a primeira vez que realmente falamos de cultura galáctica. Estas realmente foram as primeiras sementes do trabalho que estamos fazendo agora. No verão de 1988, depois da morte do meu filho Josh, acabei de escrever o livro O Surfista do Zuvuia. Naquela época tive um sonho, no qual me encontrava numa reunião quadridimensional de xamãs. Todos estavam se divertindo muito e decidi entrar e participar da brincadeira com os outros xamãs quadridimensionais. Mas um deles olhou para mim e disse: Ainda não. Há algumas coisas que você se esqueceu de terminar. Quando acordei deste sonho, compreendi o que era a finalização dos códigos matemáticos do Tzolk'in. Assim, comecei a aprofundar a minha investigação. Nessa época, escrevi algo chamado Caminho Maia Dia a Dia, o que não era correto, e foi para o cesto de lixo. Então, continuei com o trabalho matemático até concluir que todas as coisas poderiam ser resumidas no código 019. Portanto, reduzindo-as ao código 019, pude começar a desenvolvê-las. Outro ponto-chave foi a cerimônia que Humboldt-Mann organizou em Palenque, na primavera de 1989. Foi a primeira vez, provavelmente há séculos, se não no milênio, que se realizou uma cerimônia em Palenque. Humboldt-Mann pediu-me que proferisse a palestra de abertura, a qual, naturalmente, realizei na escadaria em frente ao Templo das Inscrições. Não me lembro de nada do que disse, mas em seguida fizemos uma breve meditação. Depois, um batsman se aproximou e perguntou o que Pakal Votan lhe falou em sua meditação. Bem, Pakal Votan veio e disse-me que estava voltando, mas de uma forma que todos na Terra seriam capazes de incorporar e entender. Esse foi um ponto-chave para a minha espiritualidade. Posteriormente, em meados de 1989, fomos para as Ilhas Havaianas. Deus preparou-me muito espaço, assim pude viver lá por 6 meses, que foi realmente como viver no paraíso aqui na Terra. Durante aquele tempo, elaborei muitos códigos matemáticos, diagramas e gráficos, que agora fazem parte do encantamento do sonho. Iniciamos o trabalho num outro texto chamado Manual do Operador das Naves Estelares.
Descobrimos que nave estelar também era o nome de um furgão para camping. Não exatamente por essa razão, mas o manual do operador das naves estelares também acabou indo para o lixo. Na época de colocá-lo no cesto de lixo, estávamos em Genebra, Suíça, onde no Museu do Tempo fizemos a descoberta das frequências 1260 e 1320, no dia 26 da lua harmônica do ano da Serpente Planetária. Foi um momento decisivo e sabíamos que estávamos num nível de conhecimento científico e matemático realmente muito novo. Nessa época, eu tive outro sonho, no qual fui informado de que precisava requisitar completamente a assistência de Bolonic na decodificação do restante da matemática. Quando retornamos da Suíça e estávamos novamente na ilha de Maui, morávamos numa pequena e aprazível casa, completamente isolada no sopé do Monte Haleakala. Ali, elaboramos a forma final dos códigos matemáticos, e na tardia primavera de 1990, compilamos tudo no que chamamos de Livro Verde. Graças ao filho de Bolonic, que naquele verão estava viajando para a Rússia e levou o livro verde com as explicações matemáticas e científicas para entregá-lo na Academia de Ciências Russas. Mas sabíamos que, pela qualidade deste trabalho, que ali seria necessário um maior engajamento pessoal e que para muitas pessoas um texto científico-matemático não seria suficientemente excitante. Tivemos algumas experiências muito interessantes. No dia da tormenta cósmica, no final do ano da semente planetária, tive uma experiência de quase morte. Depois disso, Maia, a mãe de Bolonic, sofreu um ataque cardíaco e Bolonic precisou voltar à América do Norte. Então fui com ela e tive outro sonho interessante. Muito frequentemente essas coisas acontecem comigo. Se não ocorrem nos aviões quando estou nas alturas, então vêm nos sonhos. Este sonho foi em duas partes. Na primeira, eu sabia que era um momento de tempo por volta de 13 mil anos atrás. Estava com duas ou três outras pessoas que me eram muito familiares e fazíamos algo muito telepático no tempo do sonho. Quando estávamos próximos do clímax dessa experiência telepática, bum! Algo aconteceu e voltamos ao ano de 1990. Ali estavam as mesmas pessoas na mesma configuração kármica, mas da forma como as conheço no presente. Recordo-me que tive de aplicar alguns tipos de terapias. Tive que ajudá-las para que pudessem relembrar o que ocorreu há 13 mil anos atrás. Então me perguntaram: que experiência foi esta? Respondi: isso foi um encantamento do sonho que se quebrou, e agora estamos em outro encantamento do sonho. Assim como surgiu a expressão encantamento do sonho, assim foi como surgiu a expressão encantamento do sonho, e compreendi seu significado como para definir qualquer realidade consensual. Em outras palavras, quando duas ou mais pessoas se reúnem e fazem um experimento psicotelepático de suas realidades, entram no encantamento do sonho. Quando amamos, entramos no encantamento do sonho muito poderoso. Ou quando estamos todos juntos aqui e agora, amando uns aos outros. Então, aqui é criado um encantamento do sonho. Em inglês, spell tem dois significados com certa correlação. Spell pode ser um encantamento e também pode se referir a um período de tempo. Você está encantado por um período de tempo. Estamos sonhando um sonho comum. E por isso dizemos, estamos sonhando juntos o mais alto sonho. John Lennon disse: você pode dizer que sou um sonhador, mas não sou o único. Estamos aqui para sonharmos juntos o mais alto sonho. Dessa forma, poderemos começar a realizar o encantamento do sonho galáctico. Depois deste sonho, retornamos do continente ao Havaí. Isso foi no início do ano Lua Espectral Vermelha, 1990. Começou para nós um período mágico de tempo, o que chamamos de ferramentas do kit Encantamento do Sonho. Fluíram do domínio da intuição para o da manifestação. Isso ocorreu num espaço de 3 ou 4 luas: a bússola galáctica, o tabuleiro de viagem, o tabuleiro do oráculo, o índice harmônico e, finalmente, o cubo de cores.
Todos estavam concluídos ao final do ano de 1990. Desta vez, com a ajuda de Heidi, outra filha de Bolonick, um as em computação, ela introduziu as cores no encantamento dos sonhos e colocou tudo no computador. Em seguida, encontramos um jovem desenhista em Maui que disse: Conheço quem pode produzir isto para vocês. Assim, em meados de 91, tudo estava pronto para a produção. E fizemos nosso primeiro contato com Ted Tsang, da Interlink Productions, em Hong Kong. Em diferentes ocasiões deste período, tive contato com a chamada Federação Galáctica, que fez duas comunicações importantes. Disseram que dali em diante teríamos que viver sem dinheiro. Esse era o único caminho para testar e provar que o tempo 1320 é real. E a segunda foi que o encantamento do sonho é uma dádiva e não poderia ser comercializado. Quando experimentamos comunicar isso para as pessoas que achávamos serem nossos amigos, naturalmente tínhamos passado para o outro lado, o dos que são chamados de loucos. Assim foi o início de um período de tempo muito interessante, sobre o qual falaremos mais na próxima semana. Gostaria de enfocar o kit do encantamento do sonho por partes. Começaremos pela capa da bússola galáctica, que realmente tem o propósito do posicionamento natural no tempo. Gráfico de ambos os lados da capa da bússola galáctica. De um lado, temos o calendário perpétuo de 13 luas, e vemos as 13 luas representadas como a onda encantada de 13 tons. No centro, encontramos o esquema real do calendário perpétuo de 28 dias, que naturalmente está contido em cada uma das posições da onda encantada de 13 tons, mais o dia verde, ou fora do tempo. Nos cantos encontramos os 4 selos da família terrestre Portal. Estes são os selos que sincronizam o Tzolk'in com o calendário de 13 luas e com o calendário gregoriano. Por este motivo, no Encantamento do Sonho se fala claramente que, enquanto todos os Qins planetários não estiverem seguindo o calendário de 13 luas, não poderão ser ativados seus dons telepáticos, e enquanto tudo não estiver estabilizado dentro deste calendário, os problemas da Terra não desaparecerão. Esse foi o ponto-chave quando fizemos a descoberta da frequência 1320. O primeiro passo é o calendário de 13 luas. O segundo é entender os códigos do tempo, o encantamento dos sonhos. Do outro lado da capa da bússola galáctica, temos a contagem regressiva de 26 anos da nave do tempo Terra 2013. O início é justamente aqui, com o ano do Mago Galáctico Branco, abrindo uma onda encantada inversa, em sentido horário, que se inicia com o portal cósmico e se encerra no portal magnético. Ela é em sentido horário e corre para trás, porque estamos rebobinando o 1260. É como se pegássemos o 1260 e o recolocássemos em sua caixinha de Pandora, de onde ele saiu. Depois fechássemos firmemente a tampa e a enterrássemos. Depois fechássemos firmemente a tampa e a enterrássemos profundamente. Portanto, vejam, agora finalmente estamos aqui no Mago Ressonante Branco. E realmente entramos no portal magnético da onda encantada inversa. Neste ano, temos a possibilidade de colocar todo o 1260 de volta em sua caixa de Pandora. Também é este o motivo pelo qual estamos aqui. É fácil para mim pensar a esse respeito e fazê-lo eu mesmo, mas se tenho 100 ou 200 ajudantes que realmente entendem isso, então acredito que teremos sucesso. Podemos, talvez, pegar 30 desses ajudantes para colocar o 1260 na caixa, outros 30 para permanecerem juntos da tampa, enquanto amarramos, e mais 30 ajudantes para enterrar a caixa profundamente na terra. Deveríamos compreender isso. Assim, quando chegar no fim deste ano, o portal magnético da onda encantada invertida e o portal magnético da onda encantada propriamente dita, que estão englobados por este círculo verde aqui, apontando para o ponto central de união das duas ondas encantadas, mostram que é o momento decisivo para passar do tempo 1260, horário, para o tempo 1320, anti-horário.
É porque estamos tendo uma inversão de polos, mas é uma inversão de polaridade mental e de tempo, que está sincronizada a uma data muito precisa, o dia fora do tempo deste ano, 25/7/2000. O dia fora do tempo é precisamente o ponto em que reverteremos o fluxo horário para anti-horário. Este será o dia do espelho ressonante branco, que é o último dia da cromática atualmente em curso, e naturalmente também o último dia da 73ª cromática harmônica, o UAEB. Então, como podemos ver, há um momento extremamente preciso no tempo para isto ocorrer. Voltemos à informação sobre a qual falamos outro dia, com respeito ao ciclo de manchas solares. Quando este ciclo chegar ao seu clímax, é o momento exato em que precisamos estar preparados para fazer a reversão. Tenho conhecimento de que o ciclo de manchas solares chegará ao pico máximo no verão de 2000, no hemisfério norte, mas não sei exatamente quando. Espero e conto com o fato ocorrendo por volta do dia fora do tempo. Antônio Giachetti, da Itália, antes de vir para cá, encontrou um calendário católico italiano do ano 2000, o qual, por uma ou outra razão estranha, traz impresso mensalmente informações sobre manchas solares. Bastante confiante, olhei para o mês de julho e ali estava a informação da qual eu precisava. Próximo ao seu final, haverá uma explosão solar de grande proporção. A intensidade desta explosão continuará pelos próximos meses, após o que se formarão novos conjuntos de manchas solares. Assim, todas as coisas estão contribuindo para conduzirmos nosso experimento de forma que possamos criar uma situação de fusão psico-solar. É um motivo da grande necessidade de termos disciplina, porque para conduzir este experimento precisamos de uma mente clara, não egóica, completamente identificada com as famílias terrestres e 100% convicta da meta de nossa missão. Agora voltemos ao encantamento do sonho. Quando abrimos, encontramos o índice harmônico, que é uma completa explicação matemática do Tzolk'in, gráfico do índice harmônico. Esse índice enfatiza, entre outras coisas, a matriz radial, mostrando os números harmônicos de maneira que possamos ver como seu cruzamento cria pares. Ainda vemos portais de ativação galáctica, que são os pontos pretos, a definição dos 5 castelos, as 5 células do tempo, as cores das harmônicas que codificam as células do tempo, os quins polares que criam as cromáticas das clãs e os fractais espectrais. Quero entrar em mais alguns aspectos matemáticos. Temos duas definições básicas, as harmônicas e as cromáticas. As harmônicas contêm, as cromáticas cruzam. 5 células do tempo com o poder do 4 criam as 65 harmônicas, e 4 clãs cromáticas que têm o poder do 5 criam as 52 cromáticas. Assim temos o 4 e o 5. O poder do 4 cria o 65 e o poder do 5 cria o 52. Quando isso é expandido, a harmônica maior é de 4 ondas encantadas, que com o poder do 13 cria um castelo de 52 quins, 4 vezes 13. Em termos do todo, isso nos dá a proporção do castelo, que é 1 para 5. 5 castelos formam um índice harmônico completo. A maior proporção cromática, também chamada de fractal espectral, ou as 4 estações galácticas de 65 quins cada uma, resulta numa proporção de 1 para 4. 4 vezes 65 igual a 260. Assim, a harmônica, que é o número 4, cria uma proporção de 1 para 5. A cromática, que é o número 5, opera pela proporção de 1 para 4. Este é o ponto-chave matemático, extremamente importante para entender todas as diferentes harmonias que realmente estão contidas no Tzolk'in e no encantamento do sonho. Como sabemos, os castelos operam em 4 ondas encantadas de 13 quins, enquanto que as estações galácticas operam de uma maneira um pouco diferente. Temos 3 ciclos de 20 dias cada e um ciclo de 5 dias. O primeiro ciclo de 20 dias estabelece, o segundo ciclo de 20 dias estende, o terceiro ciclo de 20 dias converte. Ontem, dia da águia autoexistente,
Foi o início do terceiro ciclo da Estação Galáctica Azul. Este foi o dia de conseguir forma para converter. Mas se ontem estivéssemos 20 dias à frente, então, em vez de conseguir forma, estaríamos espectralizando. O dia espectral inicia o pequeno ciclo de 5 dias. Assim, talvez daqui a 20 dias, quando for Águia 11, teremos forma. Esta é uma pequena explicação sobre as estações. Vejam, quando não importa qual seja a nossa experiência, podemos achar uma maneira para que ela nos ajude. Portanto, quando olhamos o índice harmônico ou o Tzolk'in, os quatro cantos absolutos novamente chamam nossa atenção, porque estabelecem os quartetos ocultos primários. Num conjunto de cantos temos o 1 e o 13, o que é o código numérico total do movimento do tempo. No Tzolk'in, ele apontou para os Qins, 1 e 260. Depois, nos outros dois cantos, o místico número 7, Qins 20 e 241. Assim, lembrem-se, quando desdobramos o número 13, o 7 sempre está exatamente no centro. Então, a proporção 13-20, com o poder do 7 oculto, está contida nesses quatro cantos. O 7 e o 13 criamos o 20, do 13 e 20, apontando para os cantos direito, superior e inferior do Tzolk'in. O 1 e o 7 criam o 8, apontando para os cantos esquerdos superior e inferior do Tzolk'in, e todos juntos somam 28. Assim temos o 7, o 13, o 20 e o 28. Isso de fato é verdadeira informação fenomenal. Ontem eu estava lendo um artigo referente a uma pesquisa matemática muito avançada. Fiquei realmente feliz lendo esse documento, porque me dei conta de algo extremamente profundo. Os matemáticos e cientistas modernos têm um tipo de santo graal, que é chamado de pesquisa da teoria do campo unificado. Contemplando a definição de campo unificado apresentada nesse estudo matemático, comecei a rir. Se o universo é um campo unificado, por que precisa de uma teoria? Qualquer teoria que tenhamos sobre isso não altera o fato de tudo ser unificado. Se o universo não for um campo unificado, nenhuma teoria a esse respeito irá mudar tal fato. Assim, com esta conclusão, voltei novamente ao índice harmônico e ao Tzolk'in, sentindo-me muito gratificado porque o Tzolk'in em si é um campo unificado. O universo já é um campo unificado. É apenas nossa mente fragmentada 1260 que institucionalmente rejeitou qualquer possibilidade de Deus ou da ordem divina ser um fato em nossa investigação sobre a natureza e criou essa alucinante busca por uma teoria de campo unificado. Tive a sensação de que todos os matemáticos e cientistas estão como cães perseguindo o próprio rabo. Neste documento matemático que eu estava lendo, também fiquei impressionado com outro fato: o constante aparecimento do número 7 em todas as mais simples equações algébricas e em cada descrição de um número matemático, grupo ou conjunto. Até agora, nenhum dos pesquisadores observou quão frequentemente aparece o número 7. Por esta razão, tive outra percepção. Senti que, se imaginarmos um grande Tzolk'in no céu, aqui em cima, exatamente igual ao do diagrama da lei do tempo, então, através dele fluirão todas as frequências informativas para a física quântica. Os matemáticos e físicos estão usando óculos com lentes muito grossas, que realmente devem estar levemente distorcidas e embaçadas. Todos, tantas vezes quantas procuraram, apenas têm um pequeno vislumbre do Tzolk'in, da sétima coluna, ou do número 7. Chegam até aí, mas não conseguem entender o que isto é. Procuram no fundo do oceano, enquanto isto flutua na superfície. Às vezes, quando necessitamos fazer uma revolução, precisamos limpar a casa radicalmente. Outrora, cientistas e matemáticos decidiram que Deus não tem nada a ver com o que eles desenvolveram, que assuntos místicos são conversa fiada, sofisma ou conjectura enganosa. Para onde estamos indo na nave do tempo, realmente não necessitamos de nenhuma dessas considerações. Precisamos de um começo genuinamente novo. Espero que, difundindo a base matemática da lei do tempo,
Possamos reconhecer que estamos iniciando um começo absolutamente novo. Não precisamos nos referir à teoria do campo unificado ou à física quântica. Tudo que precisamos é entender a lei do tempo. Voltando ao kit de ferramentas, a bússola galáctica certamente é extraordinária das invenções intuitivas do encantamento do sonho. Gráfico, ver, gráfico, verso da bússola galáctica. Atrás encontramos os anéis do tronco da árvore do tempo. Ela é tão grande que somente se forma um anel a cada 52 anos. Como vemos aqui, estamos nos referindo aos últimos 5 anéis da árvore do tempo, que também criam um fractal do Tzolk'in, porque são 260 anos, de 1754 a 2013. Vemos que o último desses anéis começa no ano de 1961 e acaba no período da Convergência Harmônica 2013. Estamos na última metade deste anel. Quando completarmos este ano, Mago Ressonante Branco, faltará apenas o último quarto, os últimos 13 anos deste anel. Esses 260 anos, ou os 5 anéis, representam um fractal completo de 260 quins, e também dos 26 mil anos. Correspondem precisamente ao início do período de transformação, à Revolução Industrial, à aceleração total do tempo 1260 e ao exato momento que estamos vivendo. Agora teremos difíceis 13 anos para brecar o 1260 e estabelecer o caminho para a cultura galáctica. Podemos reverter isto agora. Este lado da bússola galáctica é justamente para achar os dados referentes à sua data de sincronização. Gráfico lado frontal da bússola galáctica. Enquanto temos 5 anéis no verso, deste lado temos 7 anéis ou discos, que realmente contêm todas as ordens do tempo. O disco verde externo é codificado pela proporção 1:20. Isso corresponde às datas dos 18 vinais e ao 19º, que são os 5 dias Uayeb. Podemos ver que no disco verde, as datas codificadas a cada 20 dias vão até a 13ª posição, sendo que a 14ª posição volta para o início, debaixo de 26/7. Em seguida, temos mais 6 conjuntos de datas, porque a partir da primeira data, 26/7, sincronizada com a Lua magnética 1, perfazendo exatamente 260 dias Tzolk'in. Depois, o seu reinício, o giro galáctico, se dá no 9º dia da Lua planetária. Nos 105 dias seguintes, o Tzolk'in se repete. Os 105 dias Tzolk'in iniciais do ano se repetem nos 105 dias finais do mesmo ano. É por isso que a 21ª cromática harmônica é igual à 73ª. O disco amarelo, o segundo, é chamado de anel solar. O disco verde é o da sincronização, e depois temos o disco solar, que também opera a proporção 1:20. Para qualquer dia, cruzamos desta maneira: 1, 8, 2, 9, 3, 10, 4, 11, 5, 12, 6, 13 e 7. Notem que o disco amarelo começa com 1 e acaba com 7. Os dois últimos números são 13 e 7. O disco verde corresponde às datas cíclicas e o disco amarelo transforma datas do ciclo de 13 luas para datas sincrônicas Tzolk'in. O disco branco, o terceiro, é o dos tons da onda encantada. Se repete sequencialmente os tons de 1 a 13. Então podemos achar a data exata da sincronização, por exemplo, que ocorreu há 2 dias, e foi o mago elétrico branco. Lembrem, para qualquer ano, as datas do disco verde serão as que codificam o ano. Para os anos de mago, as datas do disco verde serão sempre mago. No ano seguinte, todas serão tormenta. Dessa forma, se achamos que foi mago 3, podemos alinhar o disco da onda encantada, depois retornamos ao número 1 e constatamos que estamos na onda encantada do humano.
Este é o período que podemos trabalhar com o que pensamos ser o livre-arbítrio. O terceiro disco tem uma proporção de 1:1, e o quarto também é uma proporção de 1:1. No disco verde, cada posição tem o valor de 20 dias. O mesmo ocorre no disco amarelo. No disco branco e nos 20 selos solares, cada posição tem valor de 1. Dessa maneira, podemos alinhá-los e ver qual é o seu selo galáctico. Abaixo do disco dos selos solares está o quinto disco, das ondas encantadas. A sequência no disco das ondas encantadas é exatamente a dos ciclos do Tzolk'in. Começamos pela onda encantada do dragão, vamos à do mago, a da mão e assim por diante. Aqui a proporção de cada uma dessas posições tem o valor de 1:13, porque a onda encantada tem 13 quins. Abaixo de cada 4 selos está a cor do castelo. Podemos ver que estes 4 primeiros selos representam as ondas encantadas do castelo vermelho. E estes 4 selos são as do Castelo Branco, o qual estamos justamente terminando agora. Depois entraremos no Castelo Azul. Assim, o sexto disco, o dos castelos, está incluso no das Ondas Encantadas. Cada uma destas 5 faixas de cores tem um valor proporcional, de 1:52, porque cada castelo tem 52 quins. Podem confirmar isto no índice harmônico, é mais fácil. O disco das ondas encantadas também contém o sistema dos Kins guias, e o Kin diário sempre tem seu guia, que segue a sequência do selo líder da onda encantada, ou mais precisamente, o portal magnético. Finalmente, o disco central, o sétimo, o dial, tem uma proporção de 1:65 e 4 cores, que correspondem às estações galácticas. 260 dividido por 4 é igual a 65, portanto, o valor aqui é 1:65. Quando alinhamos as setas do disco central, independentemente do dia que for, elas sempre criarão a família terrestre. No disco de selos solares, cria-se a família terrestre do Kim de destino. No disco interno dos portais magnéticos ou onda encantadas, que também tem os guias, cria-se a família guia. Assim, por exemplo, hoje vemos que o Kim do destino, guerreiro harmônico, família cardial, é guiado pela semente da família portal. Agora vamos falar sobre o cubo de cores. Lembro-me da manhã em que acordei e o seu padrão estava muito claro em minha mente. Podemos ver que cada um dos lados está dividido diagonalmente em duas partes. Possui 4 cantos chaves. No lado inferior tem os cantos azul e vermelho. Isso é, 3 triângulos azuis, todos se encontrando em um canto, no canto oposto aos 3 triângulos vermelhos. O mesmo ocorre no topo, onde teremos num canto os 3 triângulos branco e no outro os 3 triângulos amarelos. Assim, temos as duas cores antípodas, branco e amarelo, no topo e duas antípodas, vermelho e azul, no fundo. Isso realmente era um problema matemático bastante interessante, cuja solução veio normalmente de maneira absolutamente intuitiva e demonstra os vários lados com todas as diferentes relações entre as 4 cores. No índice harmônico e no Tzolk'in também nos relacionamos com um sistema de 4 cores. Todas as 4 têm 3 conjuntos básicos de relações com cada uma das outras. É por isso que existem 3 triângulos de cada cor e 12 possíveis relações. A questão em minha mente era como colocar isto no cubo e torná-lo absolutamente lógico e matemático. Isso em si é uma meditação. Podemos colocá-lo em diversas posições e, por ilusão ótica, ver um tetraedro ou pirâmide. Agora vamos abrir o cubo de cores. Ó, vejam o que encontrei quando abri o meu. Aqui está ele novamente, mostrando um pequeno cérebro de borracha. Isso quer dizer alguma coisa. Este é o cubo da criação, que contém tudo, inclusive nosso cérebro. Abrindo o cubo de cores, na tampa interna, temos a descrição do átomo galáctico do tempo.
mostrando as relações das quatro cores, a branca e a amarela acima e abaixo, a vermelha e a azul transversalmente opostas uma à outra. Elas formam o que chamamos de relação antípoda natural. Antípoda porque são opostas uma à outra. Depois temos dois outros conjuntos de relações, movendo-se da vermelha para a branca. Isso cria uma relação análoga. E da azul para a amarela, criando a outra relação análoga. Podemos ver que no átomo do tempo elas se movem no sentido anti-horário, que é o movimento natural da quarta dimensão do tempo. É por isso que são as relações análogas. A outra direção, indo da amarela para a vermelha e da branca para a azul, descreve a relação oculta das cores. A branca vem atrás da azul e a amarela atrás da vermelha. Assim, criam os conjuntos de relações ocultas. Nota do tradutor. No vídeo, Valum Votan mostra com o dedo tanto o movimento análogo como o oculto ocorrendo em sentido anti-horário. No centro do átomo do tempo, ainda temos o verde, representando a quinta força, que sempre é acromática. Depois, quando olhamos dentro do cubo de cores, vemos novamente que o lado interno de trás e o lado interno da frente são o branco e o amarelo, justamente como estão aqui. E os lados internos direito e esquerdo são o vermelho e azul, como estão aqui. E os lados internos direito e esquerdo são o vermelho e o azul, como os vemos aqui. No fundo deles está a quinta força, verde. Esta é a base do cubo, chamada de átomo do tempo galáctico, por causa de sua forma. Ela cria a pulsação sincrônica primária da quinta força, na qual realmente tudo está em relação simultânea. O cubo de cores foi desenhado para guardar as pequenas fichas, das quais temos dois jogos. Naturalmente correspondem aos 20 selos solares. No verso de cada fichinha encontramos o respectivo número código. Justamente aconteceu de eu pegar o macaco como exemplo. Atrás está o número código 11 e as três palavras-chave que criam o código encantado. Aqui diz: o macaco brinca com a magia. O de hoje: o guerreiro questiona a inteligência. Essas três palavras são um mini mantra e tudo de que precisamos para lembrarmos quem somos. Se puderem meditar sobre essas três palavras, terão seu código encantado trabalhando por vocês. As fichinhas devem ser guardadas no cubo de cores e fazem parte do jogo diário do encantamento do sonho. A tabela de referência rápida pretende mostrar-lhes deste lado rapidamente quais são os selos solares. Conheço muitas pessoas que a memorizaram, mas se ainda não conseguiram isso, devem decorá-la. E no verso, naturalmente, está tudo o que necessitamos para entender a matemática de quarta dimensão, a notação galáctica 019, que, como mostramos, é um código radial e também holonômico e holístico. Sabemos que é um ponto, 2, dois pontos, 7, uma barra e dois pontos. Ou, por exemplo, o número código de hoje é 16, três barras e um ponto. Então, ele pertence à família de um ponto, que descrevemos como família cardeal. Posteriormente, diremos por que ela é chamada de família cardeal. Agora vamos aos dois tabuleiros. O primeiro que descreveremos é o tabuleiro do oráculo. E também queremos nos referir ao guia do oráculo que está no verso do índice harmônico. Foi muito divertido desenhar os tabuleiros, porque o formato deles em si já é informação. Na frente do tabuleiro do oráculo temos o gráfico do escudo galáctico, como é conhecido, baseado em um dos mais antigos símbolos do Runaviku, as duas espirais Yin e Yang no centro, criando os quatro conjuntos das pequenas antenas e os quatro raios que se estendem para fora. Assim, temos a principal alternância simultânea, o princípio binário, expandindo-se em direção dos quatro pontos cardeais, que são as pequenas antenas, e depois as quatro direções intermediárias, que são os raios. A engenhosidade do desenho original do Runabiku, escudo galáctico,
consiste dele ser todo traçado com apenas uma linha. Quando comecei a desenhá-lo, fiquei muito contente, porque finalmente descobri como traçá-lo com uma só linha. Isso em si já é uma profunda demonstração da natureza e do significado desta forma. Foi em 1986, quando pela primeira vez fiz o desenho em preto e branco. Agora, 13 anos depois, 1999, não consigo contar a quantidade de camisetas estampadas com esse desenho. Estou muito feliz, pois isto é cultura galáctica. Realmente, o escudo galáctico foi desenhado muito antes do encantamento do sonho ser criado. Também sei que foi muito importante inserir nele as quatro cores. Um dia, depois de 4 horas de trabalho no computador, finalmente ele surgiu como é hoje. Era um computador e um programa MacDraw muito primitivos, mas aqui está ele. Fico feliz agora por ver as duas versões, preta e branca e colorida, em todo o mundo, porque este é o que chamamos de escudo da Quinta Força Galáctica ou da Federação Galáctica. Esta é a capa do tabuleiro do oráculo e algumas ideias da história e do significado deste símbolo. Do outro lado temos o ólon planetário, gráfico, que aqui no seminário Magos da Terra estabelece as 5 famílias terrestres, cada uma com seu próprio grupo. Além disso, todas as famílias interagem para criar o ólon planetário. Uma vez criado, realmente precisamos chegar ao ponto de termos uma completa identificação com ele. Desse modo, podemos efetuar nosso experimento. Estamos pretendendo montar um ólon planetário do maior tamanho possível, feito de pequenas pedras aqui no gramado. Não onde está a espiral, e sim mais próximo das tendas de cura. Assim poderemos interagir com ele e estudá-lo melhor. Por exemplo, hoje sabemos que estamos na posição do guerreiro. Quando começamos a trabalhar com a forma do ólon planetário, estávamos no Havaí desenvolvendo o encantamento do sonho. Tínhamos uma grande plataforma logo atrás de casa. Pintamos o desenho do ólon planetário e marcávamos a posição do Kim diário com um grande cristal. Portanto, hoje ele estaria na posição do guerreiro, amanhã da Terra. Assim vocês poderão seguir as pulsações da onda encantada como ela corre ao redor do ólon planetário. Mas, em todo caso, se o fizerem de bom tamanho, poderão sentir como é importante ocupar sua posição nele. Ao abrirmos o tabuleiro do oráculo, do lado interno temos um conjunto geométrico dos códigos pulsares, sobre os quais falamos. Gráfico código pulsar da onda encantada. Podemos ver o pulsar de quarta dimensão, que conecta a primeira, a quinta, a nona e a 13ª posições. Notem, quando representarem isso graficamente, também estarão desenhando um tetraedro. A estrutura tetraédrica é uma forma geométrica extremamente primária, eu diria, realmente a mais primária de todas. Depois temos os pulsares dos 3 triângulos, o pulsar de primeira dimensão, o da vida, que conecta a segunda, a sexta e a 10ª posições. O pulsar de segunda dimensão, o dos sentidos, que liga a terceira, a sétima e a 11ª posições. Depois, o pulsar de terceira dimensão, o da mente ou da forma, que conecta a quarta, oitava e 12ª posições. Estes são os principais pulsares. Podemos ver que o pulsar de quarta dimensão tem a forma tetraédrica, e os outros três, que criam 3 dimensões, cada um deles tem a forma triangular perfeita. Mas todos esses pulsares interagem entre si, porque estamos nos relacionando com a ordem sincrônica do tempo. Assim, eles criam o padrão que estamos vendo aqui. Ainda não falamos do pulsar harmônico, mas vocês poderão achar informações a seu respeito no texto do Encantamento do Sonho, página 37, Lei da Quinta Harmônica. Também há mais detalhes no último capítulo da Sonda de Arcturus. O pulsar harmônico é formado pela relação dos números. Em outras palavras, há o pulsar de um ponto, conectando as posições de um ponto, 1, 6 e 11. O pulsar harmônico de 2 pontos conecta a posição de 2 pontos, 2, 7 e 12. Depois, o pulsar harmônico de 3 pontos conecta as posições de 3 pontos, 3, 8 e 13. Ainda temos 2 pulsares harmônicos finais, dos números de 4 pontos que conectam 4 e 9
e o da barra, que é a quinta harmônica, conectando o 5 e o 10. Notem que a diferença entre os números sempre é 5, motivo pelo qual é chamado de pulsar harmônico. 5 é um número harmônico. Estes são os dois diferentes conjuntos de pulsares, e todos juntos criam um grande agregado de conexões no tempo. Porém, na sonda de Arcturus, falamos sobre a criação da bomba pulsar, que é a verdadeira ativação e conexão dos pulsares, como eles ocorrem em tempo real através de uma onda encantada. Por enquanto, não fomos capazes de formar nenhuma bomba pulsar, porque ainda não tivemos uma organização suficientemente sólida dos Kings dentro das famílias terrestres. Vocês entendem onde quero chegar com isso? Com as famílias terrestres que estamos criando, talvez até o final de nossa estadia aqui, possamos começar a experimentar como a bomba pulsar funciona em decorrência da interação das famílias terrestres operando através da onda encantada em tempo real. Esperamos por isso ansiosamente. Do outro lado do tabuleiro, temos a onda encantada da aventura. Novamente, constatamos que a onda encantada tem muitas funções diferentes. Por exemplo, temos a onda encantada do serviço planetário, que realmente descreve o calendário de 13 luas. Temos a onda encantada e os pulsares, descrevendo a verdadeira cosmologia do tempo. E ainda temos a chamada onda encantada da aventura, em que cada uma das posições tem qualidades e perguntas específicas. Quando todas elas estão conectadas, criam a experiência completa de uma aventura. Nota do tradutor: aventura igual a empreendimento. Na onda encantada da aventura, temos o portal magnético, pelo qual sempre entramos. Depois, existem 3 câmaras com diferentes experiências, que além disso também fazem a conexão com os pulsares. Em seguida, temos 2 torres. Hoje, por ser tom 5, estamos na torre harmônica. Assim, durante os primeiros 4 dias da onda encantada, estabelecemos uma qualidade de aventura ou empreendimento. Então, chegamos à torre harmônica, de onde comandamos, como queremos estender a experiência. Nota do tradutor, através das câmaras 6 a 8. Depois chegamos à torre solar. Deste ponto, decidimos como desejamos manifestar e converter esta experiência. Nota do tradutor, converter igual a processar. Assim chegamos à 12ª posição, que, como falamos anteriormente, é um número da perfeição física. É quando celebramos a corte de Kins, para ver qual foi a qualidade da nossa experiência nesta onda encantada e planejar o tipo de experimento que desejamos ter na próxima. Em seguida, chegamos ao portal cósmico, de onde transcendemos antes de sermos magnetizados ou atraídos novamente pelo próximo tom magnético. Este é um pequeno esclarecimento sobre as partes. Basicamente, podemos dizer que usamos o verso do tabuleiro do oráculo para estudar o lado frontal do tabuleiro de viagem, e usamos o verso do tabuleiro de viagem para estudar o lado frontal do tabuleiro do oráculo. Agora vamos descrever o tabuleiro do oráculo propriamente dito. Como disse, constatamos que o próprio formato é informação. Estamos nos relacionando com a quinta força. Assim, temos uma aba vermelha, uma branca, uma azul e uma amarela. É como se desdobrássemos o cubo de cores e ali no centro está o verde. A aba vermelha do tabuleiro do oráculo corresponde à primeira célula do tempo, a vermelha. A aba branca, à segunda célula do tempo, a branca. A azul corresponde à terceira célula do tempo, a azul. E a aba amarela corresponde à quarta célula do tempo, a amarela. Assim podemos ver entrada, armazém, processo e na amarela a saída, onde se expressa. Quando chegamos ao centro, encontramos a matriz, que é o padrão base de tudo e está na ordem fractal. Sempre partimos do vermelho para o branco, para o azul, para o amarelo, depois para a matriz cromática verde, e começamos novamente pelo vermelho. É por isso que dizemos que o vermelho inicia, o branco refina, o azul transforma, o amarelo amadurece.
Nota do tradutor: amadurecer igual a aperfeiçoar. Vemos aqui uma ordem fantástica, chamada Oráculo da Quinta Força. Em cada uma das abas existem 4 padrões, e cada um deles está no mesmo formato deste tabuleiro. É por isso que dizemos a própria configuração do tabuleiro é informação, e realmente podemos entender o que significa padrão fractal, porque cada oráculo é o padrão do próprio tabuleiro. Cada uma das abas sempre segue a sequência vermelho, branco, azul e amarelo. E se olharmos no centro do padrão do oráculo, vemos que este também segue a mesma ordem: vermelho, branco, azul e amarelo. Hoje, por exemplo, o padrão do oráculo é do guerreiro, número código 16, 3 barras e um ponto. Este padrão nos mostra as relações que temos hoje. Do lado direito sempre está a relação análoga. Aqui diz que azul e amarelo sempre são análogos. E isto é, azul do lado direito, mostrando o átomo do tempo na tampa interna do cubo de cores. Seguindo, a cor antípoda deve ser branca, a oculta vermelha, e o guia sempre da mesma cor do Kim. Depois, para definirmos os respectivos selos, verificamos aqui o número código e constatamos que 6 é o enlaçador de mundos como antípoda. Para o análogo, 3 é a noite. Para o oculto, 5 é a serpente. E para o guia, procuramos e achamos a semente, que também é amarela. Quando olhamos para os 20 selos, constatamos que há 5 de cada cor para a posição de guia, inclusive o próprio selo do Ki em questão. Agora, esta foi provavelmente a mais surpreendente descoberta matemática do encantamento do sonho. Cada um dos 20 selos solares tem seu próprio número código e um perfeito conjunto de relações de conformidade com a cor e em conexão com cada um dos outros, de acordo com o programa total. Por exemplo, numa relação análoga, o número sempre soma 19. Portanto, aqui na posição do Kim, o selo 3 barras em um ponto, guerreiro, somamos 3 pontos, noite, e teremos 19. A diferença entre o chamado Kim de destino e o Kim antípoda é sempre 10, que é como se subtrairmos 2 barras do guerreiro. Isso é igual a 6, antípoda, igual ao enlaçador de mundos. A soma da relação entre o Kim do destino e o Kim oculto é 21, não importa qual selo estamos pesquisando. Isto é uma perfeição matemática absolutamente surpreendente. Não posso recordar como cheguei a ela, simplesmente fluiu a minha mente. Instalou-se aqui e depois manifestou-se. Outro aspecto matemático é que os análogos e os antípodas sempre somarão 9 ou 29. Em 10 oráculos, eles somam 9, e nos outros 10 somam 29. Portanto, seus números códigos são 9, 19 e 29, e seu número oculto é 21. Esta é uma breve demonstração do que é chamado do oráculo da quinta força, que realmente podemos ler e seguir diariamente. As pequenas fichas foram desenhadas para que possamos colocá-las no tabuleiro. Por exemplo, peguei aqui uma que é a estrela, e no verso vemos que ela tem uma barra e 3 pontos. Então pergunto, onde acharei o oráculo deste Kim de destino? Exatamente ali, mostrando a posição da estrela no tabuleiro do oráculo. Todos os dias o oráculo deve ser estudado, e assim como todas essas coisas, ele é muito mais profundo do que parece. A beleza da matemática quadridimensional é o quanto ela é perfeita e aparentemente simples. Há uma coisa sobre a qual ainda não falamos aqui: o Castelo do Destino. Ele é baseado nas 4 cores e nos 13 tons. Cada uma das cores representa e codifica 5 selos, não importando qual é o selo a ser usado. Por exemplo, no Castelo Vermelho, o macaco espectral azul está na 11ª posição, a espectral, mas no Castelo do Destino somente há um lugar onde acharemos o tom 11 azul. Não importa se você é um macaco espectral azul, uma águia espectral azul ou uma noite espectral azul. Você sempre achará somente uma posição para o tom 11 azul. Se procurarmos no tabuleiro de viagem, sem dificuldade, acharemos que o 11 azul sempre está numa onda encantada vermelha. Voltando ao gráfico do Castelo do Destino, isto significa que a data do meu nascimento foi num dia tom 11 azul.
Quando completei 1 ano, foi tom 12 amarelo, guerreiro cristal. Quando completei 2 anos, foi dragão cósmico. Quando completei 52 anos, retornei novamente a esta posição, apontando para a posição do tom espectral da primeira onda encantada do Castelo do Destino. Depois, quando completei 53 anos, estava aqui, e com 54 anos, estava aqui, mostrando a 12ª e depois a 13ª posições da mesma onda encantada. E assim por diante. Quando completei 3 anos, vim da 13ª posição da primeira onda encantada para a próxima onda encantada. Então, aos 3 e novamente aos 55, fui enlaçador de mundos magnético branco. Ora, sei que hoje é um dia da minha família terrestre, o guerreiro harmônico, um 5 amarelo. Então pergunto: onde está o 5 amarelo no gráfico do Castelo do Destino? Vejo que está justo aqui, na quinta posição da onda encantada amarela, ok? Que idade eu tinha quando estava nesta posição? Agora fica fácil descobrir isso, porque, por exemplo, aqui é quando eu nasci, e aqui é o exato antípoda, que é sempre indo para a cor oposta da mesma posição. Nota do tradutor. Neste exemplo, é 11, vermelho na onda encantada azul. E isso significa que eu tinha 26 anos, que é metade de 52. Então, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Ele contou a partir do 26º aniversário. Portanto, nesta posição, guerreiro 5, eu tinha 33, ou terei 85. A cada 5 dias, avançamos 5 anos no Castelo do Destino, até dar a volta. De fato, cada um de vocês está em sua família terrestre, e cada membro de sua família terrestre é você em algum momento da sua vida. Este é um ponto muito importante. Quando falamos que somos todos um, realmente pretendemos dizer isso. Constatamos que seguir o castelo do destino é uma das formas mais profundas de autoterapia, porque retrocedemos e perguntamos: o que eu estava fazendo quando eu tinha 33 anos? Recordamos coisas boas e ruins e podemos processá-las, porque em determinado dia estamos enfocados nelas. Assim podemos retroceder e dizer: ah, esse foi o ano de 1972. O que estava acontecendo então? Esse foi um ano realmente muito interessante. Pergunto: que sementes semeei naquele ano e o que elas estão produzindo agora? Que problemas aconteceram? Já os superei? Como estou lidando com eles? E assim por diante. Portanto, em virtude do fluir do padrão, sei que daqui a 5 dias será dragão planetário. Isso representa 5 anos mais tarde. Então, preciso retornar e ver o que vivenciei aos 38 anos. E digo, prefiro 33. Este é um ponto realmente muito importante, e cada Kim planetário de fato pode acompanhar sua vida. Mas, por exemplo, caso você seja um Kim planetário de 28 anos e se depare com algum ano do qual ainda não tem experiência, poderá usar esse dia para projetar o que o ano, selo e tom virão a ser. Como desejo estabelecer minhas metas para tomar o caminho certo? Portanto, é esta a finalidade do Castelo do Destino. Lembrem-se, uma vez identificados em suas famílias terrestres e conhecendo os seus diferentes selos ou tribos, entenderão que a cada 5 dias experienciamos um dos anos de nossa vida. Temos acompanhado o Castelo do Destino por alguns anos e ele nunca falhou. Realmente, todos vivemos apenas conosco mesmos. Assim, precisamos trabalhar o que verdadeiramente somos. O Castelo do Destino é um meio de nos aprimorarmos em todas as nossas relações, obtendo maior compreensão de nós mesmos e também dos outros. Agora vamos ao tabuleiro de viagem. Ele representa o mapa do tempo galáctico. Enquanto o tabuleiro do oráculo representa o poder da quinta força, o poder simultâneo, o tabuleiro de viagem realmente representa a viagem interplanetária no tempo. Assim, no lado frontal do tabuleiro de viagem está o código solar galáctico 019, onde a verdadeira matemática 019 é expressa no movimento dos diferentes planetas. Do lado externo está o fluxo galáctico, que vai de Plutão até Mercúrio. Depois, o próximo é o fluxo solar,
que corre na outra direção do lado interno, a partir de Mercúrio. Em outras palavras, cada órbita planetária administra dois fluxos. Um é o fluxo galáctico que vem da galáxia, aqui representado pelo círculo verde, e o outro é o fluxo solar, que vem do Sol, e é representado pelo círculo amarelo. Isso é para mostrar os dois movimentos de ambos os fluxos. Além disso, em cada conjunto de duas órbitas existem grupos de quatro dos selos solares ou números, permanecendo assim o mesmo padrão de cores: vermelha, branca, azul e amarela. Esses conjuntos estão agrupados em células planetárias. A primeira é o terminal galáctico, porque está próximo à galáxia. A segunda célula é a baldeação para Urano. É como ir à estação do metrô dizendo: por favor, desejamos a baldeação para Urano, e vocês obterão suas passagens para lá. Depois vem a central, que é a baldeação intermediária. De fato, se vocês chegarem aqui e disserem: desejamos a baldeação intermediária, obterão as passagens e irão direto à estação intermediária AA, porque esta célula inclui o quinto e o sexto planetas, o único caminho intermediário entre os 5 planetas interiores e os 5 planetas exteriores, e exatamente onde conectam com a AA intermediária. Isso faz parte do grande mistério. Depois, quando forem para o terceiro e quarto planetas, haverá a baldeação para a Terra. Então dirão: ok, queremos descer aqui. Pretendemos reencarnar neste momento e experimentar ser um Kim planetário. Em seguida, se desejarem continuar a viagem, chegarão ao terminal solar, onde dirão: precisamos ter uma conversa com Kinisha Hall, mas para a qual será melhor estarem em seus corpos quadridimensionais, porque lá é quente. Esta é uma aventura muito avançada, todavia queremos chegar lá. Do outro lado, o direito aqui, mostrando o gráfico da gênese do encantamento do sonho, iniciamos a viagem para a Terra. Notem que ambos, o código solar galáctico 019, a viagem sobre a qual acabamos de falar, e esta aqui, que é o código da gênese do encantamento do sonho, tem a mesma forma matemática chamada pentabinária, binary pentad. Pentad significa 5 partes e binary significa duas. Temos novamente um percurso externo e um interno. Iniciamos a viagem externa, onde está escrito entre aqui, e isso cria o que chamamos de gênese do dragão. Cada uma dessas posições representa uma onda encantada, mais de 1.300 anos em vez de 13 dias. A gênese do dragão contém 10 ondas encantadas, isso significa que ela engloba 13.000 anos. Lembram do sonho que lhes contei? Quando intuí a expressão o encantamento do sonho, estava no momento final, 13.000 anos atrás, e algo aconteceu. Porque quando chegamos neste ponto, gráfico da gênese do encantamento do sonho, precisamos dar um salto da gênese do dragão para a gênese do macaco. Então começamos novamente a viagem, percorrendo este caminho, mas do lado interno. Depois de completarmos 6 ondas encantadas, precisamos dar outro pulo justamente aqui para chegar às 4 ondas encantadas da gênese da Lua. Neste ponto ocorreu o famoso roubo do tempo. Portanto, este gráfico contém o ciclo de 26.000 anos. Estamos justamente aqui, que é representado pela estrela, e isso corresponde aos últimos 1.300 anos aproximadamente, do ano 713 até 2013. A gênese do encantamento do sonho também possui células, e estas concentram tempo radial. Por exemplo, agora estamos exatamente aqui na célula final, que inclui as 2 últimas ondas encantadas da gênese da Lua e as 2 últimas ondas encantadas da gênese do dragão. Portanto, há muito que ponderar nessas células radiais de tempo, que concentram uma grande seção fractal de tempo. Podemos constatar, por exemplo, que neste momento está ocorrendo e se manifestando muito karma no planeta, justamente nas 2 últimas ondas encantadas da gênese da Lua, bem como nas 2 últimas da gênese do dragão. Notem ainda que no centro do gráfico constam as 13 luas e o símbolo da estrela, que neste caso é o escudo de Arcturus. Também é interessante observarmos a lua crescente e a estrela são os símbolos do Islã, que, segundo a história, começou precisamente no início dessa última onda encantada da estrela,
Aqui, porém, a estrela representa o escudo de Arcturus, em virtude de tudo isto ser um programa do domínio de Arcturus. Nas abas externas superior e inferior do tabuleiro de viagem estão a colocação cromática com 4 colunas verticais de 5 selos cada, e a colocação harmônica com 5 colunas verticais de 4 selos cada. Entre ambos os gráficos, no centro externo do tabuleiro, encontramos o ólon humano, porque o homem é o único que está fazendo a viagem no ólon planetário, tentando realizar-se na qualidade de quinta força. Esses gráficos devem ser estudados muito bem para que possamos entender todas as relações. Por exemplo, os 4 clãs: o clã Fogo, o clã Sangue, o clã Verdade e o clã Céu, ou as famílias de cores, que são as 4 raças raízes. Vocês poderão estudar isso em conjunto com o tabuleiro do oráculo quando estiverem analisando o oráculo da quinta força e verificar quais famílias e cromáticas que estão em jogo. Finalmente, vamos ao lado interno do tabuleiro de viagem. Isto é o que chamamos um mapa completo do tempo quadridimensional, o giro galáctico e os 5 castelos do tempo. O castelo vermelho na aba vermelha, exatamente como temos a célula do tempo vermelha no tabuleiro do oráculo. O castelo branco, que corresponde à célula do tempo branca, o castelo azul, a célula do tempo azul, e o castelo amarelo corresponde à célula do tempo amarelo. Depois, no centro, está o castelo verde, que corresponde à célula do tempo matriz. Nota do tradutor. Aqui ele desdobrou o tabuleiro de viagem e do oráculo e fez uma comparação. O famoso filme Matrix mostra como a ciência e a matemática modernas interpretam algumas vagas suposições, mas acabam criando uma descrição fantasiosa que não é a correta. É verdade, deveríamos estar na matriz, mas na matriz galáctica. Podemos ver toda a jornada no tabuleiro de viagem. A gênese do dragão vai exatamente a gênese do dragão vai exatamente até aqui no meio e se completa com 13 cachorro, bem aqui. Nota do tradutor, Kim 1 ao Kim 130. E depois a gênese do macaco começa aqui, com o macaco magnético. Contei-lhes que tive um sonho sobre um fractal de 13.000 anos, mas também corresponde à experiência que tive com a morte do meu filho, neste dia, apontando para o Kim 129, cremado neste dia, apontando para o Kim 130. E depois, neste dia, apontando para o Kim 131, fui despertado para ser o que sou. Isso corresponde a um momento no tempo como a 13.000 anos. Nota do tradutor, despertado para a missão. Assim, vemos que a gênese do macaco tem 2 ondas encantadas no castelo azul e 4 no castelo amarelo. Este é o famoso tempo perdido, o tempo que equiparamos a Camelot. Quando olhamos o tabuleiro de viagem dobrado em forma de cubo, vemos a demonstração real do tempo radial. Vocês estão interagindo com os 5 lados do cubo e, como observadores, são o 6º lado. Vocês são aqueles que completam a percepção do tempo radial através de suas próprias experiências. Gostaria de dizer somente mais uma coisa. Avante, famílias terrestres. Bolonique. Realmente desejamos converter esta guerra épica da história na época galáctica do livre-arbítrio. Estamos todos em nossas famílias terrestres como meio de correção e objetivo de erradicarmos o vírus da memória. Portanto, nas reuniões de nossas famílias, não devemos subestimar o quão poderoso será se realmente permanecermos fiéis à forma, porque, como foi descrito, todos integramos nossas famílias terrestres, todos vivenciamos as posições dos mesmos 4 selos e dos mesmos 13 tons. Assim, o encantamento do sonho cita 3 maneiras de nos integrarmos em nossas famílias terrestres, ou ólon planetário. Precisamos ser autônomos, organizarmos e sincronizarmos. E sincronizarmos significa permanecer obediente à ordem sincrônica. Portanto, todos precisamos nos tornar mais cônscios de quem somos, quando fazer algo e por que fazê-lo. Desta forma, estaremos cônscios de nós mesmos. Como mencionei de início, todos viemos ao seminário realmente para aprendermos disciplina pessoal. Portanto, digo que a participação em suas famílias terrestres é obrigatória,
porque se não estiverem em suas famílias, não estarão aqui. Assim, por favor, integrem-se nelas para todas as atividades. Fiz uma breve lista aqui com alguns exemplos para que hoje vocês possam se organizar melhor. São apenas sugestões. Formem pequenos grupos de estudos e estabeleçam o que desejam discutir no grupo, quer seja o grupo todo ou dividido em menores. Depois de nossa experiência de ontem, penso que o dia Kali central entre dois conjuntos de dias de ensinamentos deverá ser designado como um dia para estudos. Os grupos devem decidir de que forma estudar. Portanto, nos dias Kali não faremos atividades extras. Tais atividades podem ser realizadas pelas famílias terrestres nos 2 dias livres. Esses são dias diferentes dos de ensinamentos e do dia Kali, mas também devem ser dias tranquilos, obedientes à ordem sincrônica. Sugiro, por exemplo, que cada família terrestre escolha um bom assoprador de concha para assoprá-la durante o dia. Nota do tradutor: era usada uma grande concha do mar no formato de um caracol na qual havia um furo. Assoprando-a com bastante vigor, ela emitia um som semelhante ao de uma corneta. Nos horários de acordar, início das aulas, reuniões, bem como para as refeições, era tocada esta concha para reunir os participantes do seminário. Também podemos estipular uma pessoa de cada família terrestre para o contato com o escritório, a administração e a biblioteca, ajudando a organizar o processo de estudos. Outro Kim ou grupo pode fazer a supervisão da cozinha para assegurar que as refeições do dia ocorram nos horários e todas as coisas estejam em ordem. Para finalizar e pensando no próximo período em que receberemos novos Kins planetários, cada família terrestre deveria ter alguém que faça parte da equipe de boas-vindas, para integrar os novos Kins no processo de aprendizado do que já foi ensinado. Isso inclui empenhar-se para que eles recebam os textos das leituras, informações e experiências já ocorridas durante o seminário. Por último, alguém da família terrestre, e isso pode ser um Kim ou um pequeno grupo, deveria cuidar do pátio e verificar se tudo está limpo e harmonioso, tanto aqui na área central como também na área das barracas. Vi um membro da família cardial fazer isso esta manhã. Acho que assim estaremos em ordem e progredindo. Então, quando chegar ao dia cristal, podemos pensar nele como sendo realmente um encontro conciliar das famílias terrestres. E desta maneira, apresentar todas as experiências das diferentes famílias e, consequentemente, criar um nível mais elevado. Valum Votan. Em termos de estudos do encantamento do sonho, esqueci de recomendar para que leiam este livro, O Chamado de Pakal Votan. Tempo é a quarta dimensão.